é o programa UERJ da Samba. Só alegria! Arrebenta! O programa UERJ da Samba recebe hoje o multifacetado artista Isaac da Hora. Ator, músico, escritor e professor universitário, Isaac se projetou no início dos anos 2000, interpretando o carismático Saci na 6ª temporada da série O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que todo mundo viu na sua infância, quem teve infância decente. Além disso, ele atuou em novelas da Rede Globo, como Eterna Magia, O Astro, Éramos 6, o seriado Sexo e as Negras e o especial Falas Negras, com direção de Lázaro Ramos. Formado em artes cênicas pela Unirio, ele já atuou em várias peças, sendo a mais recente O Encontro, dirigida por Isaac Bernardo. Da Hora também estudou música e é professor de violino e outros instrumentos. Aqui na UERJ, cursou a pós-graduação no Instituto de Artes, elegendo como tema a teatralidade do maior show da Terra, que é o nosso Carnaval. Pesquisador atento e apaixonado pela folia, Isaac lançou em 2019 o livro Arte Total Brasileira, fruto da pesquisa de mestrado orientada por nosso colega aqui da UERJ, professor Felipe Ferreira, do Instituto de Artes. Ele analisa as interações entre teatro, música, artes plásticas e dança nos desfiles das escolas de samba, ressaltando a grandiosidade do espetáculo e mostrando como essa ópera popular engloba todas as formas de arte e de tecnologia do nosso tempo, da nossa era contemporânea, incluindo performance, body art, vídeo, instalação, circo, arquitetura e muito mais. É a arte total. Caro Isaac da Hora, seja bem-vindo com sua juventude e talento aos estúdios da nossa Rádio UERJ. Fico muito feliz de estar aqui falando com você, com seus ouvintes. A UERJ é a minha casa também. Eu, como você falou, estudei na Unirio antes de ir para a UERJ, fiz minha graduação na Unirio, mas fiz meu mestrado na UERJ, no Instituto de Artes, e agora retornei para fazer o meu doutorado. Então é uma casa pela qual eu tenho profunda paixão, admiração por tudo que a UERJ representa, por tudo que ela faz em termos de transformação socioeducacional nesse estado, nesse país. Eu estou muito feliz de estar aqui. É verdade. E saiba que a maioria absoluta dos professores compartilha desse sentimento que você tão bem traduziu agora. Isaac, o que o estimulou a abraçar desde cedo tantas e tão diversas expressões artísticas? Como foi possível conciliar o trabalho de ator em seriados e novelas de TV com os desafios da carreira musical e a exaustiva função de professor universitário que ainda faz mestrado e doutorado nesta vida pandêmica? Explica para nós. Pois é, eu acho que tem uma coisa assim de destino mesmo, de uma missão que a gente tem que cumprir. Eu acho que o pesquisador tem um lado racional dele, objetivo, científico, mas a vida é um grande mistério também e a gente tem essa outra dimensão que diz respeito àquilo que a gente precisa cumprir, né? Então, eu acho que desde criança eu tive uma relação muito intensa com várias artes. Eu sou filho único, sou um pisciano, então muito ligado na fantasia, na imaginação desde cedo, que acompanhava minha mãe assistir as novelas. Depois que cada capítulo terminava, eu pegava meus bonecos, tentava reproduzir as cenas, mas aí era um misto de memória e imaginação, porque a minha imaginação já me levava também a transformar aquilo que eu via com a minha criatividade. E aí fui fazer como primeiro curso extra classe, curso de música. Era um coral de música antiga da UF e era um coral regido pelo Márcio Seles, que é uma figura extraordinária. Ele hoje está aposentado da UF, mas ele tem um outro trabalho que é muito bonito e muito reconhecido, já foi até eleito como Patrimônio Cultural de Niterói, que é a Orquestra de Cordas da Grota. Então, nas apresentações do coral, eu ficava vendo outros instrumentos, os violinos,
E eu me encantei pelo violino. E aí eu tenho sempre que dizer que eu tive uma grande felicidade, e tenho, que os meus pais sempre me apoiaram, né? E meu avô também, na época, vivo, meu avô me deu meu primeiro violino e eu comecei a estudar violino, já fazia flauta doce além do canto, então tinha uma relação muito musical, né? Minha casa sempre foi muito musical, fundamentalmente por conta da minha mãe. Eu lembro da minha mãe aos sábados, que ela era funcionária pública aposentada, então na época que ela era ativa, ela trabalhava de segunda a sexta, sábado de manhã ela ia cuidar das coisas da casa e colocava música. Então, que estímulo! A minha casa era muito musical e muita música popular, e por conta desse coral de música, me introduziu no universo da música clássica também, então muito Villa-Lobos, sabe? Coisas desse tipo. Então foi isso, foi uma infância muito imaginativa, de muita relação com as artes. Eu era normalmente aquele primeiro aluno a levantar o braço quando a professora pedia para alguém ler alguma coisa da cartilha, do livro. E dos 10 para os 11 anos, o teatro entrou na minha vida. Na verdade, até o audiovisual primeiro, e aí já fazendo participações em TV, logo depois já pela minha sede de aprender e fazer as coisas, já começando a fazer cursos de teatro. E aí eu sei que a minha vida nunca mais parou com isso, né? Eu tenho Quem é filho único sabe, né? Precisa de uma companhia. A arte sempre foi minha companhia. Perfeito. Sua irmã, sua dileta irmã da infância e da adolescência. E aí, só para complementar isso que você me perguntou, eu penso que as escolhas da gente traduzem a nossa personalidade. Já me fiz essa pergunta que você fez para mim várias vezes e eu cheguei à conclusão do seguinte: a escolha por fazer um mestrado que tinha como objeto a manifestação do desfile das escolas de samba era muito um reencontro com a minha infância, e porque eu acho que a minha educação estética passa muito por assistir aos desfiles das escolas de samba quando criança e adolescente. Era aquele tempo, espaço permitido para aquele menino ficar acordado a noite inteira, né? Aquela massa de cores que passava pela televisão, de sons, tudo aquilo me fascinava muito. E tinha alguma coisa ali de teatralidade que eu depois, quando fui estudar teatro a fundo mesmo, né, na faculdade, eu fui percebendo que aquela manifestação tem. Então, eu acho que é isso, e eu acho que foi uma escolha que traduz o meu interesse por várias coisas, né? Por teatro, por música, por texto, eu que amo escrever também, eu que não sou artista plástico, mas tenho uma admiração imensa por artes visuais. Então acho que o desfile de escola de samba é uma espécie assim de parque de diversões de quem gosta de fazer muitas coisas, né? E hoje no doutorado eu dou sequência a essas investigações sobre híbrido e sobre reunião de diferentes formas artísticas em simultâneo. É isso. Bom, e isso é um universo para lá de amplo. Outra pergunta que, obviamente, sempre lhe fizeram foi relativa ao fato de, na sua carreira, você, já no início dos anos 2000, ainda garoto, trabalhar em um seriado como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma referência no imaginário coletivo nacional, Sim. Interpretando uma figura tão carismática como o Saci, porque é difícil não gostar do Saci, até a turma que combate o Halloween põe o Saci em outubro com o Dia Nacional. É um símbolo. E isso, lógico, foi um impulso também à sua trajetória, à sua carreira de ator. Mas você nunca temeu que essa personagem pudesse suscitar uma visão estereotipada sobre o artista Isaac da Hora? Porque a mídia sempre, ainda hoje, se lembra de você como o menino do Saci do Sítio do Pica-Pau. Você sabe, Luiz, que assim, eu fiz o sítio durante 6 anos da minha vida, né? Eu falo que foi a continuação da minha infância em plena adolescência, porque eu passei no teste, eu tinha 12 anos de idade e só saí do sítio quando eu tinha já 18 anos. Então, durante um tempo, ao longo das temporadas, eu te confesso que pensava isso sim, porque ao longo do sítio, a minha relação com a profissão de ator ficou realmente assim consolidada. Eu não tinha mais dúvida alguma de que eu ia
de que eu ia seguir nessa profissão. Então eu comecei a ter esse tipo de pensamento, sim. Vamos dizer assim, uns 3 anos para frente, né, fazendo aquele personagem, e logo depois de terminar de fazer o personagem, eu tinha, confesso, esse medo, sim. Eu terminei de fazer o Sítio em 2006. De lá para cá, eu já tive a oportunidade de fazer tantas coisas, inclusive essa vida acadêmica também, que é uma coisa pela qual eu sou apaixonado, não consigo me ver mais sem a experiência da docência. Me reconheço como um artista docente, um artista inter ou transdisciplinar, né? Então, eu acho que eu tenho tido boas oportunidades também de fazer outras coisas. Então, eu acho que eu já me libertei desse medo. Assim, olho para o Saci com uma gratidão imensa, que me remete a Roberto Talma também, que foi o diretor que me escolheu para aquele personagem. Mudou a minha vida, porque eu conheci pessoas interessantíssimas, pessoas que me levaram a outros trabalhos, como o próprio Talma, como Carlos Manga, como Sininhas de Paula, com quem eu já fiz tanta coisa depois do Sítio. Então, eu acho que o Saci, ele muito mais me deu coisas do que me deixou preso, né? Sim, acho que... Sim. Não tem como dizer que ele só me deu, que ele me deu coisas assim que de repente me prejudicassem. Que ele o tenha estigmatizado, em absoluto, não o estigmatizou. E você já desincorporou o Saci, já está incorporado na Arte Total, que, aliás, sou testemunha do que você disse. Eu me interesso hoje muito mais pelo Isaac, que escreveu, né, a Arte Total brasileira, porque... Para nós, investigar o carnaval é sempre um exercício muito saudável e fecundo para divulgar, preservar, ampliar a repercussão da cultura popular brasileira, né? Nesses tempos tão hostis à cultura que nós estamos vivenciando. Aliás, eu me sinto honrado com isso que você está falando. A sua abordagem do desfiles, nesse livro, nessa dissertação de mestrado de que estamos tratando, que é a Arte Total brasileira, ela se associa exatamente ao conceito de arte total do Wagner, você próprio enuncia isso, né? Concebendo o cortejo como uma ópera de rua que engloba todas as formas de arte e tecnologia do século XXI, e que ressalta a vitalidade dessa grande expressão da cultura popular brasileira. Agora eu lhe pergunto, você como investigador, mas será que esse maior show da Terra, como cantava o samba, o maior show da Terra, a União da Ilha, não é verdade? União da Ilha. União da Ilha. Resiste ao processo de mercantilização e espetacularização que tem sofrido o folguedo, o cortejo, desde os anos 80? O que você acha? Eu acho que a gente teve 2 anos de uma interrupção dos desfiles por conta da pandemia. Sim. E a gente vinha numa esteira já de uma reflexão sobre o carnaval, né? Um momento de inflexão muito profundo, que eu acho que, aliás, a cultura, de modo geral, está passando, né? Qual será o modelo cultural para a partir da pandemia, no pós-pandemia? Perfeito. Né? E a gente já vinha assistindo uma mudança em termos de tamanho, em termos de custos, né? O que é essencial para se fazer um carnaval. Uhum. Então, eu acho que realmente o fator financeiro, ele é um elemento fundamental ainda nos desfiles, mas a gente vai assistir ou deve assistir a algumas transformações que a gente ainda não sabe quais, para onde isso vai, né? Os desfiles das escolas de samba existem há mais de 80 anos, e se existem por tanto tempo por, com certeza, saber negociar e se transformar. Eu vejo o carnaval se reinventando também, e é isso. Acho que a gente também não deve ver essa questão econômica só como alguma coisa negativa, como se fosse alguma coisa assim, porque senão a gente pode passar a ideia de que a cultura não necessita de investimento, né? E muito até dentro do jogo político que a gente acompanha, né, no nosso estado, na nossa cidade, isso muitas vezes foi colocado, né, como se o carnaval, a cultura, fosse um prejuízo por conta do investimento que nele é feito. Quando, na verdade, o carnaval ele ajuda a mover a nossa economia.
Né? O que é uma cidade balneária como o Rio de Janeiro sem a sua empresa turística? E o Carnaval faz parte disso. Mas eu vejo o Carnaval se transformando também por conta desse aspecto econômico, e que a pandemia aprofundou. Né? A gente, quando pesquisa sobre, por exemplo, essas questões de como se montar hoje uma grande ópera, um grande concerto, existe essa pergunta: será que o modelo de, muitas vezes, suntuosidade... grandioso. Será que isso é alguma coisa essencial para a relação que o sujeito vai ter com a obra de arte? Ou será que há outras coisas que se sobrepõem? Não é isso? Então, acho que o Carnaval também passa por isso, e a crise econômica que já existia antes da pandemia e se aprofundou durante a pandemia vão nos levar a alguns lugares diferentes, né? Queria fazer só um comentário sobre esse mote do meu livro, da minha pesquisa, sobre essa relação com o conceito de arte total, né? A minha ideia, como eu digo no início do livro, é utilizar o conceito de arte total, que ficou emblematizado pela obra do Richard Wagner, mas de trabalhar com ele muito mais como um dispositivo teórico que me ajude a conversar com a forma específica do desfile das escolas de samba, que é uma coisa brasileira, que é uma coisa nossa, criada nesse espaço-tempo brasileiro, da mistura cultural e étnica que a gente vive aqui. Ainda que hoje muitas pessoas resistam a isso, né? Mas eu penso que essa é a nossa força. Né? É uma ópera popular, híbrida e sincrética, né? Exato. E dentro da qual, claro, a gente precisa destacar, a cultura afro-brasileira tem um destacamento importante, né? A gente também deve não ver que esse signo de uma mistura omita uma contribuição fundamental da cultura negra. Né? A matriz, né? Eu diria praticamente uma matriz decisiva no grande evento que é uma manifestação afro-brasileira da melhor qualidade, como gostam de dizer os bambas da antiga. Olha, meu amigo, um prazer enorme, Isaac, contar com você aqui nos estúdios da Rádio UERJ. Estaremos juntos em futuros eventos. Quando as atividades presenciais voltarem, nós estaremos aqui neste teatrão para os grandes lançamentos do acervo do samba, os grandes shows aí com bambas das nossas escolas, com carnavalescos e carnavalescas das nossas agremiações, celebrando essa loucura maravilhosa e engenhosa que os brasileiros resistentes, sobretudo os afrodescendentes, nos legaram e hoje atualizamos assim, tratando de reinventar, porque tudo é uma eterna antropofagia. Isso é uma canibalização permanente nesse caldeirão que é o Brasil. Amigo, um abração e saudamos efusivamente a sua companhia aqui na UERJ, conosco agora já cursando o doutorado. Eu agradeço muito a vocês, aos seus ouvintes, e é isso, contem sempre comigo e viva o Carnaval. Isso aí. Axé, Isaac da Hora. A nossa arte total, minha gente. É isso aí. Um abraço. UERJ da Samba. Produção, Rádio UERJ e Acervo Universitário do Samba. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE.